Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês que nos acompanham nesse momento de fé, muito boa noite. Peço licença para rezarmos juntos e convido você também, sua família, para rezarmos pelas nossas necessidades de filhos e filhas de Deus. São tantos os nossos pedidos, são tantas as preces que carregamos dentro do nosso coração. Depois de um dia de trabalho, chegamos nesse momento dentro de nossa casa e às vezes, numa autoavaliação, a gente conversa com Deus. Possamos fazer nesse momento um momento de diálogo com Deus. Que a gente possa conversar sobre aquilo que mais às vezes nós ficamos preocupados, que é a perseguição dos cristãos, ou pelos cristãos perseguidos. Meus irmãos e minhas irmãs, muitos de nós temos liberdade para professar a nossa fé, para ler a palavra de Deus, mas outros, infelizmente, neste mundo ainda não têm. Não têm devido a tiranias, a regimes políticos que não permitem. E é por esses hoje que eu convido você e sua família para rezarmos. Pelos cristãos que são perseguidos. Pelos cristãos que sofrem com a perseguição. Alguns cristãos, às vezes, precisam negar a sua fé, ou aqueles que afirmam são martirizados. Aqueles que lutam pelo reino de Deus, às vezes sofrem as consequências. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, rezemos por todos os cristãos perseguidos. Hoje, de maneira especial, nós podemos assistir lá no Oriente Médio, muitos cristãos, seja em Jerusalém, seja em outros países árabes, que sofrem a perseguição de alguns extremistas de outras denominações religiosas. Nós rezamos para que todos convivam bem apesar das diferenças. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus possa confortar aqueles que são perseguidos. Ao mesmo tempo, os cristãos são perseguidos não apenas por pessoas, por regimes políticos, mas alguns cristãos são perseguidos pelo comodismo, são perseguidos pelo consumismo. Alguns cristãos são perseguidos pela falta de entusiasmo, pelo desespero, pelo medo, pela má interpretação de terceiros. Por isso, meus irmãos, rezemos para que esses cristãos tenham a nossa proteção, para que esses cristãos se animem com o nosso testemunho e que nenhum cristão desanime de seguir a Cristo porque seja perseguido, mas que ele faça dessa sua perseguição um alimento, faça dessa perseguição um entusiasmo para seguir o Cristo, para amar a Deus, para fazer o bem pelo próximo. Que a gente possa seguir esse Cristo que deu a vida por todos e que se dá por cada um de nós. Rezemos, rezemos pedindo a graça de Deus, a proteção da Virgem Maria, a intercessão dela, que também foi perseguida. Maria e José precisaram fugir primeiro para o Egito, depois voltaram para Jerusalém, voltaram para Nazaré. Maria também foi perseguida pelo Império Romano, assim como os primeiros cristãos o foram, e não desanimaram de sua fé. Preferiram ter suas vidas tolhidas, preferiram morrer por aquilo que acreditavam, do que deixar de acreditar. Que a gente então consiga mostrar as razões da nossa fé e também mostrar as obras daquilo que a gente acredita. Não falando mal do outro, não criticando e sempre colaborando na partilha e na solidariedade. Rezemos a Deus. Peçamos a bênção de Deus para todos nós que somos cristãos, sejam de outras igrejas ou seja cristão católico. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus abençoe e os fortaleça na fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, bom descanso. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz.